Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo, não se esqueça do like e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Então, bora pros relatos, ou pro relato, na verdade é um só, pro relato de hoje, que é este daqui. A casa pertencia aos espíritos. Eita, Laia. A moça que nos conta esse relato, essa história, tem 47 anos, é de Vitória, no Espírito Santo, mas mora em Fortaleza há 20 anos. Então vamos lá. Bom, o relato que vou lhes contar ocorreu comigo em 1991, quando eu tinha 15 anos. Tudo começou quando os meus pais compraram uma casa num bairro afastado e em crescimento ainda, no município da Serra, no estado do Espírito Santo. Nessa casa passei por maus lençóis. Mudamos eu, meus pais e duas irmãs mais novas que eu. A casa era bem localizada, boa e grande. Tinha uma varanda grande, corredor largo um corredor largo que ia dar para uma área de lavanderia, uma despensa, uma cozinha e outro quintal. O quarto dos meus pais dava para o corredor e o das minhas irmãs para a varanda e para a rua, né? E o meu para o quintal escuro, o pior panorama. Prestem bastante atenção nessa parte do quintal e despensa, pois ali será o ponto X dos acontecimentos. Eu me mudei para essa casa aos 9 anos de idade, em 1985. Eu tinha irmãs de 4 e 2 anos na época. Meus pais trabalhavam bastante. Minha mãe sempre ocupada com os afazeres domésticos e vendas de produtos na rua. Meu pai trabalhava o dia todo como autônomo. Ambos não paravam para conversar conosco. Éramos soltas, mas responsáveis. O bairro era calmo e todos se conheciam. Quando me mudei para essa casa, não acontecia nada por lá que eu me recorde, mas à medida que eu fui ficando adolescente, as coisas pioraram. Outro fato importante a relatar é que eu cresci em uma família espírita, avós, tios e mãe. E desde cedo acompanhava minha mãe ao centro espírita, kardecista. Minha mediunidade aflorou cedo e eu comecei a ver coisas nessa casa com frequência. Minha mãe também era médium, e das boas. Minhas irmãs eram, mas não se deram conta na época. Elas eram muito novas. Eu vivia com medo, pois os meus pais tinham o péssimo costume de irem dormir sem verificar se os portões, portas e janelas estavam trancados. Frequentemente eu acordava para ir ao banheiro de madrugada e achava várias portas, janelas e portões abertos. Eu saía com medo, trancando tudo. Essa casa tinha muitas básculas com vidros transparentes, o que não ajudava a diminuir o meu medo. Nessa casa, eu tinha um quarto só meu. Em frente à janela do meu quarto havia o quintal escuro. A janela do meu quarto tinha uma grade e um sótão sem porta acima dela. Tinha aquele quadrado para entrar no sótão e não tinha porta, que era em cima da janela do quarto dela, é isso? Esse quintal dava para a janela da cozinha. E um detalhe, a janela da cozinha era sem grade. Esse quintal dava para a janela da cozinha, para a janela e porta da despensa também. E a porta e janela dessa despensa não fechavam, elas estavam com defeito. E um banheiro que não usávamos. E para a porta de madeira sem grade das duas lojas que tínhamos e faziam parte dessa nossa casa. Bom, rodeando tudo isso, havia 2 muros altíssimos de vizinhos. A porta do meu quarto, então, dava para um corredor. De frente era o quarto dos meus pais, ao lado o quarto das minhas irmãs, uma sala, um banheiro e a cozinha. Meu pai não gostava que eu fechasse a porta e a janela do quarto, alegando que era para correr o vento. Mas a minha janela era baixa e dava para o quintal escuro. Por que os pais não pensam nos perigos que isso pode acarretar, né? Muitas vezes eu as trancava assim mesmo. Eu não queria passar terrores noturnos. Um dos acontecimentos se deu numa bela noite, que eu estava já dormindo,
quando ouvi passos em cima do meu quarto, que iam e vinham. Era um som pesado de ferro caindo. Aí um detalhe, não havia tralhas guardadas nesse sótão. Eu fiquei gelada, eu não conseguia me mover. Eu suava frio, eu não conseguia chamar ninguém. Fiquei petrificada. Cobri a cabeça com lençol e esperei até conseguir adormecer novamente. Um dia, estava ainda meio dormindo quando vi um homem baixo e com a cara feia olhando para mim da minha porta do quarto. Fiquei em choque e mais uma vez não consegui me mexer de tanto medo. Não recordo o que ocorreu após essa visão. Frequentemente, eu via vultos passando pelos cômodos dessa casa. Anos mais tarde, eu descobri, conversando com as minhas irmãs, que já estavam mais velhas agora, que elas também viam esses vultos pretos. O que chamam de shadow people, na verdade, são espíritos. Mas na época nunca me relataram isso. Elas eram muito novinhas, né? A minha irmã do meio até hoje não gosta de comentar o que via. Ela tem pavor. Minha irmã mais nova já viu até uma mulher de branco no apartamento dela em Nova York. Bom, como eu era médium e frequentava o centro espírita kardecista, um belo dia fui para a reunião e um espírito desses lá da minha casa se manifestou rindo e dizendo: "Essa menina me viu. Eu tentei fazê-la não vir aqui para a reunião, mas ela é teimosa e veio assim mesmo." E riu mais uma vez. O doutrinador da reunião conversou com o espírito e ele aceitou ir ou acompanhar, né, ir aí com os bons espíritos, acompanhar os bons espíritos. Amigos, vocês se lembram da dispensa que eu falei lá no início do relato? O que vocês não sabem, amigos, é que naquela casa, a proprietária anterior fazia trabalhos de macumba, vamos dizer assim, nessa dispensa. Segundo a minha mãe que me contou, tá? Ela vendeu a casa, se foi, mas os espíritos ficaram lá. Ela não fez um trabalho de limpeza. Por conta disso, também havia muitas brigas na nossa família, nessa casa. Os espíritos nos incitavam a brigar. Eu, frequentemente, tinha que fechar as portas e as janelas que os meus pais esqueciam abertas e até hoje eu tenho pesadelos com essa casa. Apesar dessa casa não existir mais no plano físico, né? Pois demoliram e construíram uma famosa farmácia no local. Mas ela ainda existe no plano espiritual, plasmada por esses espíritos que não querem desapegar. Eu ainda tenho medo de dormir com porta e janela aberta. Ainda sonho que estou trancando portas e portões naquela casa. E nesses sonhos tem sempre monstros querendo entrar, mas não conseguem. As portas são sempre quebradas, sem fechaduras ou fechaduras estragadas. Nessa casa ocorriam coisas malucas. Eu ouvia falarem comigo, avisando que o telefone ia tocar e que era tal pessoa, ou que fulana estava me chamando no portão. E eu, quando ia lá estava tal pessoa. Um dia estava dormindo quando ouvi uma coisa pesada empoleirando na grade do meu quarto, que dava para o quintal escuro. Lembrem-se que esse quintal era rodeado de casas de vizinhos com muros enormes, muito altos. Nesse dia, algo pesado caiu sobre mim, mas eu não tive coragem de olhar o que era. Essa coisa pesada me acordou. Mais uma vez, fiquei petrificada. Quando tive coragem de dar uma leve espiada, não vi nem ouvi mais nada. Eu via, ouvia e sentia o corpo arrepiar nessa casa. As noites eram assustadoras e eu não dormia direito. Nesse bairro, nesse mesmo bairro, quando eu tinha 13 anos, nos anos 80, eu fui para a casa de uma amiga e quando era 11 da noite, estávamos deitadas no chão ali da varanda, olhando o céu. Foi quando eu vi uma nave-mãe enorme, como 2 pratos. Era uma luz estourada, branca, com bordas azuis. Tudo foi assim numa questão de segundos. Minha amiga viu e eu também. Eu já nessa época lia revistas sobre OVNIs. Sempre amei ler e era curiosa. Anos mais tarde, eu veria outros OVNIs, mas isso eu conto em outro relato.
Até hoje tenho pesadelos em que estou fechando as portas e os portões dessa casa. Continuo ainda com a minha mediunidade aflorada. Escuto dentro da mente espíritos falando comigo, me dando avisos. Tenho sonho com coisas que acontecem depois. Um exemplo é que quando teve em 2004 aquele tsunami na Indonésia, eu sonhei na noite anterior que navegava numa canoa sobre um rio parado e quando olhava para o rio, ele estava cheio de túmulos. Já tive sonhos com outros acontecimentos. Na época do Covid, perdemos um tio e na noite anterior eu sonhei com um corvo que se debatia dentro de uma gaiola com a porta aberta e disse ao meu esposo que morreria alguém querido. Até hoje escuto, me alertam, às vezes sinto alguém sentando na cama e não é ninguém físico. Às vezes acordo com alguém tocando meu ombro, chamando meu nome, etc. Eu sinto presenças, não vejo muitos vultos como antes, mas sinto suas presenças e escuto seus pensamentos. Quando converso com as pessoas, eles me falam se estão sendo sinceras ou não. Eu sou médium de desdobramento, psicografia e intuitiva. Já saí do corpo e fui até a casa de pessoas e descrevi como era a casa dentro e o que tinha lá. Essas pessoas confirmam que eu estava certa e ficaram impressionadas como eu sabia exatamente o que tinha na casa. Não duvido de mais nada, pois há anos tenho tido provas de que existe vida após a morte. Já fiz regressão e vi outras vidas minhas. Tive confirmação dessas visões através de médiuns e amiga vidente que nada sabia das minhas visões. Eu não me recordo de nada mais dessa casa, mas tenho muitas histórias que vi trabalhando em mesa mediúnica. Bom, amigos, é isso. Espero que tenham gostado. E vocês já passaram por algo assim? Obrigada, Ana, por poder compartilhar aqui os meus relatos e aos queridos ouvintes do canal. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o que pode ter acontecido naquela casa? Essa mulher fazia ali os seus trabalhos nessa dispensa, mas se mudou de lá sem fazer o... Como que chama? Até a gente contou em outro relato, é assentamento? Desfazer o assentamento? Eu não sei direito como que... o termo correto para isso, mas assim, você monta um lugar para se fazer essas coisas, você tem que meio que consagrar ali, digamos assim, e ali fica sendo o ponto de ancoragem de espíritos, entidades, essas coisas, não é? E aí quando você muda e você quer levar isso daí, você tem que fazer um trabalho específico, um ritual específico, um negócio para você fechar aquele lugar, tipo, como se fosse para dizer para as entidades, olha, não vai ser mais aqui, ok? Vai ser lá em outro lugar, ó, estou fechando esse lugar, não vai ser mais nada aqui. Então você tem que fazer um negócio lá para fechar isso. E aí a pessoa saiu e largou lá. E ali ainda fica sendo o ponto de ancoragem, fica ainda sendo um local onde às vezes as entidades ficam ali esperando. Eu falei, ué, mas não era aqui que é pra nós ver, e agora não tem mais nada aqui, o que eu faço? Sei lá, né? Fica meio perdido, ou ali fica como se fosse um portal aberto para outras coisas chegarem, às vezes até pedindo ajuda, precisando de ajuda, mas não está mais ali a pessoa que fazia isso, né? Agora é outra família morando, que não tem nada a ver com o pato, que não, nem, né? E aí essas coisas ficam indo, aí aparece um aqui, outra coisa ali, outro espírito aqui, uma sombra ali, um negócio aqui, uma mulher lá. E você fica, meu Deus. Aí você fica o quê? Assombrado, né? Mas é porque ficou aberto um canal ali. Acho que é isso. E esses espíritos continuam apegados ao local, como ela disse. Não existe mais a casa física, mas ela, como médium, deve ver ou sentir que a casa ainda tá lá. Por mais que hoje tenha uma farmácia no local, no plano espiritual, no plano astral, não sei, a casa ainda tá lá. E os espíritos ainda estão lá, apegados. E aí, pessoal, alguém já passou por uma experiência parecida? Conta aí pra gente que a gente quer saber. Se for comentar, que seja com respeito. Mas você já morou em uma casa que era dos espíritos? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.